apresentação: Leandro Braga, André Perim e Mangueirinha. Boa noite, ouvintes da Roquete Pinto, FM 94,1. Estamos começando mais um programa Quem Toca. Meu nome é Leandro Braga. O programa de hoje é o programa 279. Mais ou menos, né, Mangueirinha? É isso aí, mais ou menos. Essa contabilidade do André Perim não dá para botar muita fé, não, né? Tem um pouquinho de dúvida aí nessa parada. Então, meu parceiro aqui, André Perim. Essa apresentação. Depois dessa apresentação. Mas é isso aí, estamos aí. E esse programa a gente. Semana passada a gente não estava aqui, lembrar que foi aniversário do nosso grande Mangueirinha, né? É verdade. Falou, beleza. É. Falou, obrigado. Valeu, meu velho. E aí, Mangueirinha? É isso aí, né? Vamos que vamos. Toca o bonde. Beleza, estamos aqui com o nosso técnico, nosso piloto de som aí, João Marcelo. Obrigado, João. Valeu. Hoje nós vamos entrevistar eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco, que é o Marco Ramalho, fabricante, luthier de instrumentos de percussão, instrumentos de corda. Ele vai falar do trabalho dele, um trabalho primoroso, único, que merece todo o apoio e é maravilhoso, muito bem apresentado. E vamos começar aqui o programa ouvindo uma faixa de um CD chamado Bené e Iaiá. É um CD com composições de Bernardo Diniz e Yara Ferreira, acabou de ser lançado. E para abrir o programa, a faixa Wannabe.
FM. Pode não ver. Beleza? Estamos ouvindo aí de fundo, enquanto a gente vai bater um papo, a música Canção para Maria Clara, do CD Bené e Ayá, de Bernardo Diniz e Yara Ferreira. Mas hoje a gente está recebendo aqui Marco Ramalho, que é um engenheiro, ele é um músico, é um luthier, é um construtor, é um empreendedor. Marco, se apresente aí pra gente. Bom, amigos da Roquete Pinto, André, Mingueirinho, Leandro, uma boa tarde a todos. Meu nome é Marco Ramalho, nome de guerra. Eu sou empreendedor cultural e luthier de carrones, onde dentro desse trabalho, além de desenvolver uma série de projetos culturais, com envolvimentos sociais, com envolvimentos dentro da escola, como facilitação de aprendizagem de matemática, ressocialização de condomínios, um monte de outras novidades aí também, eu aproveitei todo esse meu trabalho com engenharia eletrônica e o meu empenho pessoal de pesquisa na área de engenharia acústica para me dedicar um pouco mais a esse instrumento, que eu descobri maravilhas estudando desde Pitágoras até os dias de hoje, e descobri que na realidade o que nós conhecemos como um cajón, né, que é o aumentativo de caja em espanhol, que foi explorado e desenvolvido fortemente por um grande brasileiro que se chama Rubem Dantas, que mora em Granada há mais de 30 anos, e acompanhou também durante muito tempo o Paco de Lucia. Eu acabei, por a paixão desse instrumento, de transformar de um instrumento uma técnica. Então hoje eu desenvolvo qualquer tipo de instrumento de percussão com a técnica do cajón, ou seja, um instrumento que percute sem couro, é só madeira, tudo é madeira. E essa paixão foi sendo contagiada e trouxe-me ao convívio e alguns eventos que fizemos no meu ateliê com o Laudir de Oliveira, com Kiko Continentino, Pascoal Meirelles, Wilson Meirelles, Repolho, uma infinidade de artistas que foram... Marquinhos Lobo, que tem alguns exemplares, né? E tantos outros artistas como Vitor Vieira, o Cláudio Salles, que para mim é uma sumidade, um homem que toca uma bateria e um flugelhorn ao mesmo tempo, né? O meu amigo de infância, Luiz Alves, que foi o cara que no tempo que eu era pequeno era o mascote da Patota. E o Luiz me ensinou as primeiras notas musicais, depois ele seguiu a carreira como Som Imaginário até hoje, até que eu cheguei ao contato com o Robertinho Silva e uma infinidade de outros artistas que eu ia pecar muito, se esquecesse de mais alguns aí, é melhor não citar. A tua formação, você me falou que você é engenheiro eletrônico. Você foi criado dentro do mundo da música clássica, você faz violão clássico. Isso. Teus pais, meu irmão, nosso querido Marcelo Rodolfo, um beijão, Marcelo. E você me contando tudo isso, como é que deu o estalo assim de vou virar luthier de carro? A vida prepara surpresas, né? Até 1987 tudo ia muito bem. Quando houve o final da reserva de mercado da área de produtos eletrônicos, né, de informática, e o mercado simplesmente desabou. Nessa época eu era executivo de uma das empresas, mas o mercado já considerava a gente coroa, com mais de 35 anos, salário muito alto, e o mercado depois não suportou. E aí eu fiquei numa busca incessante, no primeiro momento um pânico, não há dúvida disso, casamento, filho, essas coisas todas, o que fazer. E aí eu me lembrei de umas coisas que eu ouvia no passado, do meu próprio irmão, que ele dizia que foi uma pena não ter me dedicado ao violão clássico, eu seria um grande violonista. Tanto é que eu tenho um Sugiyama guardado lá, que eu uso muito pouco, tentei estudar, voltar, ia para o conservatório, Léo Soares e Renato Alvim, aquela loucura toda, e acabei nunca fazendo isso. E numa reunião com uns amigos às sextas-feiras, um luthier de violão, exímio tocador de gaita, juntávamos ele, mais dois amigos no violão, e eu ficava ali batucando chavinha, fazendo uns batuques, umas coisas assim, para tentar desanuviar a cabeça. Até que um deles, falecido há 3 anos, falou assim: pô, Marco, você é tão habilidoso, porque entre outras coisas eu fabriquei oratórios budistas, porque eu sempre fui muito habilidoso no trato com a madeira. E foi aí quando eu tive uma pessoa com a qual eu me uni, e nós tivemos uma loja chamada Ateliê Ramalho e Café dos Artistas no Meier, na Miguel Fernandes, que era com Capitão Rezende.
E essa coisa foi tomando um formato e um deles me perguntou, você é um cara tão habilidoso, você não fabrica carrom? Aquilo bateu assim como um sininho no meu ouvido. Eu desanquei de estudar, pesquisar aquilo ali, que nem um louco e tal. Eu disse, caramba, que negócio. Aí eu comecei a fabricar. E vou honestamente dizer a vocês, eu comecei a fabricar sobre a cama onde eu dormia, no meu apartamento. Eu não tinha espaço, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu comecei a juntar aquelas madeiras, algumas coisas que eu tinha lá, e comecei a fazer aquilo na mão. Tanto é que essa bateria de madeira que eu tenho, que chama-se Drum Set Cajon, ela foi toda feita à mão, com estiletes, com placas dobradas de 3 milímetros e 4 milímetros de madeira, que vocês vão ter a oportunidade de ver lá. Comecei a desenvolver os estudos, comecei a ver o mercado como funciona, fui estudar sobre antropologia, sociologia, a sociedade brasileira, o descobrimento, para poder entender como é que eu ia inserir esse instrumento e como é que ele ia se comportar, porque eu não queria fazer como às vezes acontece, né? É um mercado de oportunismo. Eu tenho uma outra formação, então eu quero um mercado de formação. Então eu desenvolvi um trabalho onde eu formo o meu cliente, eu informo ele, formo o meu cliente, crio um ambiente de aula, faço workshops, eu levo esse trabalho para fora. Eu já tenho esse meu instrumento sendo tocado por Zazá Desidério, por exemplo, em Lyon, na França, que é um grande divulgador. Agora eu tenho um outro amigo meu querendo levar o trabalho para o Japão, mas burocracias e custos estão muito elevados por momento. E a gente começou a mostrar isso para uma série de músicos, eles começaram a ver uma outra forma de instrumento, que estavam acostumados a ver um caixote. O que eu mostrei? Isso não é um caixote, isso é uma técnica que foi desenvolvida a partir de todo um histórico, por isso no meu catálogo institucional eu conto essa história, que é para dar um pouco de luz e consciência, senão a coisa se evapora. Me diz uma coisa, você comparando ao período que você era executivo de uma corporação e agora, o que você vê, o que você ganhou, o que você perdeu? Olha, perder nada, nunca perdi nada. O que eu ganhei, que foi a base de fórceps, que eu verifiquei o que eu realmente gosto de fazer. É sempre estar ligado à arte, à cultura e à educação, e fundamentalmente à música. Para mim é um bem. A opção mesmo seria o que você está fazendo. Eu sou muito feliz com o que eu faço, com todas as dificuldades inerentes a qualquer brasileiro que está dentro das 200 milhas para dentro. Eu sou feliz com o que eu faço, eu encontro amigos, eu encontro pessoas gradativamente que estão abraçando a ideia, que estão gostando. Você, obviamente, é um deles, porque a gente já fez um contato há algum tempo, isso por questões outras a gente acaba lá na frente se encontrando, existe o contato com resultado de curto, médio e longo prazo. E eu gosto de fazer qualquer tipo de coisa onde eu envolvo as pessoas para trazer consciência. E a música, na minha opinião, é o maior elemento de comunhão entre pessoas e que possibilita que, através dela, as adversidades se unam. Se você pega uma orquestra, por exemplo, a gente está vendo esse trabalho agora nas comunidades, o trabalho dos prazeres, né, que tá maravilhoso, o próprio projeto Aquários. Não existe essas coisas de dizer, porque o pessoal da favela, o pobre não gosta de música clássica. Claro que não. Então por que o projeto Aquários enchia? Então por que a gente está vendo a garotada que você nem imagina fazendo o que está fazendo em todos os setores? E a música, por uma questão muito simples, ela traz essa identificação. O ser humano, desde que ele começou a tentar se comunicar com o universo, que a música foi o elemento básico, fundamental. Então, como eu encontro uma identificação muito, muito forte em cima disso, eu estou sempre pesquisando, procurando várias vertentes da mesma fonte que introduzam e induzam a essa comunhão. Eu acho que na medida em que a gente conseguir promover essa união em torno da música, nós temos uma grande chance de nos tornarmos uma civilização. Se Deus quiser. Você que é o percussionista aqui, você não conheceu o Mago pessoalmente ainda, né? Não, pessoalmente não conhecia não. Mas o trabalho dele você já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar, e muito bem, pô. Eu conheço aqui os carrões dele aqui, já toquei até, porque eu não tenho carrão, mas tenho amigos que têm, e já pude tocar em alguns desses carrões dele, sim. André, tá parecendo que pintou um pelo assim, ó. Não tem carrão, gostaria de ter. Quem sabe? Os seus cabelos foram embora, mas a sua voz continua a mesma. Diga aí, Magarinha. O que eu tô curioso pra saber se os carrões no mundo todo são iguais, ou tem vários tipos de carrões, como é que você faz essa afinação dele,
tamanho. O que nós vamos perceber em termos de carrom é que por ele ter sido originalmente surgido de uma necessidade do escravo africano, é por isso que tem que contar aquela história toda, né? Eles eram proibidos de manifestar religião e arte. Então eles viajavam nos porões dos galeões, dos espanhóis, e enquanto não tinha o navegante lá, o capitão lá, o chefe lá para olhar, eles expressavam a sua dor através da música. E como é que era a música africana primitiva? A voz e a mão, de qualquer forma. Então, eles batiam nas caixas carra, de víveres, de comida e tudo mais. Quando o senhor chegava, eles paravam. Quando eles fizeram a rota do Pacífico e chegaram no Peru, houve a comunhão deles com os nativos da localidade. E aí tem toda uma história onde esse instrumento começou a tomar corpo, não era instrumento, o peruano concebeu. Então, por que é afro-peruano? Porque a essência do toque veio da África. O desenvolvimento para a formatação do produto veio do Peru e depois os países latino-americanos começaram a desenvolver, a tal ponto que cada um dos países que adotou percebeu uma singularidade. Ele fortemente foi muito desenvolvido na Espanha através do brasileiro Rubem Dantas, que eu faço questão de frisar esse nome que poucos sabem, que através de um trabalho forte na década de 70 com Paco de Lucia, ele foi convidado por um professor da Bahia a conhecer o trabalho dele, e ele disse, mas como é que eu vou... Ele trouxe o carrão pro Rubens, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Os caras batem palma, batem pé, tem aquele tablado e tal. Bom, me resumo, o Rubens Dantas foi para lá e foi ele que inventou essa história de botar corda dentro do carrão, para poder imitar o rastreado do violão flamenco. O Paco ficou louco com o negócio daquele, e o Rubem Dantas é um cara admiradíssimo até hoje, tocou com Chick Corea, tem hoje o quinteto dele, tem a marca dele, e ele me fez uma referência no meu catálogo que muito me honra, porque nós navegamos nessa mesma água, e hoje a gente vê por uma questão de falta de espaço, dificuldade de dinheiro, na parte de percussão, a gente monta diversos tipos de setup. Para quem não sabe, setup é um conjuntinho de partes e peças que a gente junta para executar alguma coisa, o instrumento da percussão, por exemplo. E você pega com um carrão desse, você simula um bumbo de bateria, você simula uma caixa. Então eu comecei a ver esse universo de possibilidades e comecei a colocar no mesmo instrumento uma série de apetrechos e de peças que podem ser intercambiáveis para criar uma série de possibilidades. Então o sujeito, às vezes, com um instrumento pequenininho, junto com meus bags, é outra linha que eu desenvolvi de bags de luxo para dar um outro trato. Então, com um instrumento desse, o sujeito, num espaço pequeno, ele está tocando em tudo quanto é canto. Então, cada localidade, de acordo com a sua sensibilidade musical, as suas oportunidades e suas tendências, adota uma determinada sonoridade. Especificamente, falarmos de afinação de carrom, não seria bem esse o caminho. Seria muito mais pelas características das possibilidades sonoras que ele vai produzir. Eu, por exemplo, introduzi, entre outras coisas, a utilização de esteira de bateria, de uma determinada forma, que é um segredinho, uma madeira especial que é outro segredinho, e eu produzi o primeiro carrom no Brasil com esteira comutável. Você pode tocar ora como peruano e ora como flamengo, isso imediatamente. E outros tipos de simulações que eu fui produzindo. Desculpa, o peruano não usa corda? Não, é seco. E essa novidade, assim, pelo que você está falando, é recente, não? Do tempo da década de 70 para cá, ela foi ficando com aquelas cordas e tudo. Depois que... Mas antes disso não usava corda? Não. Era o que tinha, era sem corda, sem nada. Era seco mesmo, só a caixa. Então depois que essa coisa veio, né, que as opções começaram a surgir, eu hoje desenvolvi, entre outras coisas, pela própria prática e a técnica, um sistema de ajuste de tensão da tampa de ataque, que o espanhol chama de tapa. Então existem alguns parafusos que eles são dotados de uns túneis com molas e você pode regular a tensão, porque nas quinas superiores existe uma coisa que a gente chama de orelha. A gente dá um tapa ali, então de acordo com a regulagem, uma orelha dá uma pancada, a outra orelha dá o outro, logo no meio assim em cima você já tem a caixa, logo depois você tem um tambor, depois você tem um bumbo. Aí do lado você bota 1000 coisas e o pessoal está ficando muito interessado. Agora, para poder levar isso público de uma maneira séria, eu tenho que fazer esse trabalho de formiguinha, que é conversar, Leandro, particularmente com você, que é o cara que na hora que a gente fala com pessoas que entendem, há uma interlocução. Se eu pego simplesmente o meu carrão e boto numa loja,
é mais um caixote que some do lado de um piano, de um teclado. Ou de outro carrão de baixa qualidade. E o vendedor não está ali para... Ele está lá, ninguém vende o seu instrumento. Então, esse meu aparato, esse meu estudo, essa minha dedicação é para trazer seriedade no instrumento que merece muito respeito. Se vocês não sabem, me desculpe a ousadia, existe até uma coisa chamada Concerto para Carrom e Orquestra. Procure no YouTube. Já ouvi falar de quem é? É um cubano, rapaz, agora me fugiu o nome dele. Diga aí. Você vê. Ô Marco, boa noite. Boa noite. Eu queria saber uma coisa específica do carrom. Existe um tipo de madeira tradicional que sempre foi usado no carrom, ou isso foi variando conforme... Isso foi variando de acordo com o tempo e, obviamente, desde que começaram a construir com as madeiras mais baratas, as madeiras que eram disponíveis. E, obviamente, lá atrás, quando começou, não tinha as fábricas que hoje fazem compensado, mas nós trabalhamos muito com compensado, né? Existem outros tipos de compostos que o mercado utiliza, mas eu não recomendo, porque não há sonoridade, porque tem que conhecer física acústica para saber por que dá, por que não dá. Então, vamos dizer que dos anos 80 para cá, foram sendo descobertos, né? E a Alemanha é um dos meus xodóis. Há 3 anos que eu venho tentando, é a Music Mess, lá em Frankfurt. Esse ano, de novo, foi uma decepção. Não consegui ir, porque é o que há. É lá, é a Expo Music, né, se não me engano, em Nova York, são as maiores exposições. Agora, o alemão, quando ele se dispõe a fazer uma coisa industrialmente, é o osso duro de aturar. E eles desenvolveram muita coisa. Eu não vi essa dedicação aqui e eu resolvi adotar isso e pagar o preço. Mas eu estou achando que está valendo a pena o preço. Então, todo esse trabalho que eu faço agora, na parte de formatação, de consolidação do produto para levar para público, já tem 5 anos. Então eles têm que ter muita paciência e tem que ter um capital para segurar a onda. Porque senão você entra com o produto hoje e sai amanhã. É isso que Leandro falou, é um fato. Eu cheguei a ver carrones colados, com prego, isso dói. É mesmo? Dói você ver um negócio desse. Carrão não pode ser. Se vocês observarem, o público não pode ver, mas apenas saber. Eu trouxe um exemplar aqui, um carroneta para eles verem. Vocês vão observar que existe uma série de parafusos que eles não são colocados aleatoriamente e, dependendo do modelo, às vezes o posicionamento muda. Então, por que tem angulação? A angulação pode ser muito acentuada, menos acentuada, vai depender da aplicação, vai depender de quem toca, qual é a altura máxima que você vai usar para construir isso, o brasileiro é como, né? Então tem uma série de informações que você precisa ter. Omar Acosta. Omar Acosta é o... Nada como falar com quem sabe, é o cara. Olha, eu diria, amigos ouvintes, eu diria que vocês vão à raia da loucura, como que eu acabei de... Enquanto eu estou aqui deitando a minha falação, Leandro ali só na... Olha, é uma coisa alucinante. E vários outros executantes dessa linha de Cuba, aos quais eu me rendo, tem 2 referências muito fortes. Um é Carlos Santana, que para mim é o deus da área, e o meu querido e falecido Tito Puentes. Esse aí, né? E passando por toda essa linha jazzística, toda a linha, a miscigenação do jazz fusion com a latinidade da música. Eu adoro essa mistura, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a ver que essa interatividade, ela existe, e aí a gente estuda um piano, como é o seu caso, Leandro, você vai ver por que o piano é considerado um instrumento polifônico. Você encontra no piano todo instrumento praticamente. É uma loucura que tem aquilo ali. Então, tirando o piano, que é um instrumento de corda e poucos sabem, aqueles de metal tiveram que obedecer os mesmos princípios de Pitágoras lá atrás. Então eu tive que ir lá atrás, entender que aquele foi o primeiro carrão feito pela humanidade, muito antes da história da colonização. Mas não tinha consciência, aquilo era um objetivo. Eles precisavam fazer uma caixa de reverberação. E utilizou esse sistema. Eles estão lá, tem um exemplar maravilhoso que eu fiz para expor para vocês aí. Então, a partir dali, como é que eu posso ir por vieses, onde eu posso explorar isso? Pegar uma criança de 6, 7 anos de idade, fácil, eu tenho um carrão mascote, tudo adequado para a ergonomia. O sujeito não pode sentar e sair com dor. Eu queria pegar justamente por aí, para a gente continuar o papo no segundo bloco, só para os nossos ouvintes saberem, esse carrão que ele trouxe para a gente ver aqui, o carroneta, deve ter o quê? 1 palmo de altura no máximo? 20 centímetros de altura. E um carrão médio assim tem quanto? Ele tem mais ou menos 47, 48 de altura, 32 de largura, 30 de frente. Certo.
Às vezes esse 30 diminui um pouquinho, porque à medida em que eu vou colocando ele no nível profissional, eu começo a angular a frente. Então, por que angula? Porque ele fica mais tempo, então eu tenho que fazer todo um estudo da extensão do antebraço com o pulso para evitar síndrome do túnel do carpo, que é muito comum em quem trabalha com teclado. E no segundo bloco, eu vou poder falar sobre a sua coisa de projetos sociais, de construção e invenção desse carro meu, essa coisa toda, que é um trabalho muito interessante que o Marco Ramalho estabelece já há quanto tempo? Só de estruturação para colocar na rua, 5 anos, mas na realidade são 10. 10 anos. Mas parabéns, Marco. Trabalho muito bonito, muito invejável mesmo, né, Margarida? Com certeza, muito bonito mesmo. Margarida, qual a previsão do tempo no fim de semana? Pode chover. Que se chama Batuque, né? E Batuque foi o enredo da Império da Tijuca ano passado, o qual tem como mestre de bateria, mestre de capoeira. Com certeza, se ele visse esse instrumento antes, a bateria iria sair com um batuque na frente, isso com certeza. Mas eu vou te apresentar ainda o mestre capoeira, porque os temas da Império da Tijuca sempre são temas afros e ele vai adorar colocar um desses instrumentos na bateria dele. Bacana, Mangueirinha, porque na realidade quando a gente trouxe para o nosso ambiente dos carrones esse instrumento de origem africana chamado batuque, e que a gente popularizou aqui no Brasil a batucada, quer dizer, a gente trouxe do instrumento o nome para o verbo, né, do uso do instrumento, uma riqueza muito grande, em particular esse instrumento, como ele é todo em madeira, você tira som de todos os lugares. Eu posso garantir, sem medo de errar, que ele é um parceiraço do tantã, com uma vantagem: ele é menor, é relativamente mais leve, e como todos os meus instrumentos eles têm um bag profissional, todo acolchoado e tudo, você pode botar outras coisas lá dentro também. Na hora que você juntar-se com qualquer grupo, bastou um violão e um batuque, você não tem ideia das diversas possibilidades. Se de repente você quiser fazer ele se assemelhar a um bongô, você faz. Se você quiser ele com um super tantã, você faz. Se você quiser apenas com um tambor, você faz. Qualquer outro tipo de nuances nesse sentido, você também consegue fazer. Então, a nossa mãe África, graças a Deus, né, nos deu a bênção de trazer toda essa cultura para cá. E o batuque é uma dessas vertentes, como tantos outros que nós temos lá na ateliê também. É isso aí, nós estamos aqui continuando o papo com o Marco Ramalho. Então, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de projeto social, como é que você inseriu essa... Tá certo. Dentro das minhas andanças, eu sempre tive uma preocupação onde a música tivesse efetivamente uma contribuição social, não só para a aproximação das pessoas, das classes sociais, como também atender a parte escolar. Na parte escolar, eu me aproximei de um grande amigo meu chamado Roberto Stepson, que é o coordenador de música do Colégio Pedro II, e que nos convidou gentilmente, a mim e a Repolho, para fazer a abertura do ano letivo de 2014, junto aos professores de música, onde eu fui falar sobre Pitágoras, o monocórdio, e levei o meu duocórdio. E a partir dali, eu comecei a mostrar para eles como que um instrumento desse pode facilitar para diminuir uma dificuldade muito grande que às vezes as crianças têm, que é aprender matemática. E mesmo que a pessoa não queira ou não goste, música é matemática, né? Pura. O próprio Pitágoras, quando ele construiu, ele estabeleceu ali uma escala que nada mais, nada menos é do que uma equação logarítmica. Olha que coisa maluca. E a partir daí toda a música foi concebida. Então tem essa parte que eu chamo de matemática, o carro é matemática nas escolas. A outra da ação social é promovendo workshops, promovendo aulas. Obviamente que se tiver um patrocínio isso vai ser muito interessante no meu espaço, que eu estou trabalhando para que ele se torne um ponto cultural. Para isso nós estamos tentando aí uma aproximação que Deus queira dê certo com a Firjan, né?
e trazer a garotada para conhecer esse ambiente, ver a gente fabricando, ver a gente produzindo som, porque ninguém me tira da cabeça que se você pegar um menino desse da periferia e mostrar que com um pedaço de madeira, ao invés de fazer uma pistola ou uma metralhadora, ele pode juntar 4, 5 pedaços e começar a juntar e fazer som e chamar os coleguinhas e batucar, eu não sei se ele vai ter muita dificuldade em fazer essa opção. Então, essa é a ação social, especificamente dentro da classe menos favorecida. E, curiosamente, vocês vão agora talvez se surpreender que é um projeto que eu comecei há muitos anos lá atrás com o Luiz Alves, meu amigo de infância, né, baixista do Som Imaginário, chama-se Som Instrumental Urbano, SIL, que é levar pocket show em duo, um trio, quarteto, a condomínios. Porque já que a gente está falando de dificuldade de locomoção, hoje mesmo para vir para aqui, para gravar aqui com vocês, né, e tudo, Rio de Janeiro está complicado, problema de segurança e isso. Então agora o que a gente faz? O show vai até você, e o show de artista de peso, ele toca, pagou, ele toca. Então o que é isso? Quando você leva aos condomínios esse tipo de proposta e vai falando um pouquinho da história do Carrom, conta uma história da que aconteceu aqui e ali, você vai observar como eu observava no tempo que eu morei em Copacabana, foi no início de 2000. A minha companheira na época que morava lá, depois que eu sou do Meia, oriundo do Meia, e fui morar um tempo lá com ela, eu observei que vizinhos de 20, 30 anos, às vezes quando entravam no elevador, eles já entravam de costa. Eles já iam abrindo a porta e ficando de costa. Aí não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem bom dia. Aí às vezes, numa circunstância dessa, a pessoa que está lá dentro, que ele não conhece, pode ser a pessoa que vai salvar a vida dele quando ele passa a mão no elevador ou coisas do tipo. Então, quando a gente promove esse som instrumental urbano, a gente ressocializa, a gente provoca a união das pessoas. A pessoa desce com a bermuda, desce lá com seu esquinho, seja lá o que for, com a sua mulher, com a sua filha, seu filho e tal, e vai ouvir um som desse. Aí, de repente, ele percebe que aquela pessoa que está sentada na mesa dele, na mesa ao lado, é músico, gosta de música, tem outras interatividades que ele não sabia, claro, nunca se comunicou. Então, isso é para provocar a aproximação das pessoas. E a partir daí, a gente começa a criar dentro dos condomínios uma série de possibilidades onde, entre outras coisas, com tudo isso que eu vou falando para vocês vão ver que em cada setor de atuação, eu estou viabilizando mais uma expressão de mão de obra. É do cara da marcenaria, é do madeireiro, é do cara que vende cola, do cara que vende prego, é do músico, é do assessorista, todo mundo está envolvido ali. Então, quando você desenvolve esse trabalho em que você une as pessoas, você vai ver que elas vão ficar mais felizes, vão se aproximar, vão desenvolver outros trabalhos, e aí entra a minha visão músico. Se o músico hoje, a ordem dos músicos, a tabela está aí, a tabela que está discutida, vai ou não vai, na base de R$1.000 aí, né? Era mais ou menos isso, mas ninguém nunca paga isso, sabe? Quem é músico sabe, a referência é essa. Mas você imagina então que através de um projeto desse, que na época, que foi no início dos anos 2000, eu tentei, mas ele não foi à frente. Por quê? Porque uma das fontes de inspiração para mim era Modern Sound. Sim. Eu era frequentador assíduo. E vários dos artistas que ali se apresentavam estavam sendo arrebanhados para mim para ir para o Ateliê Ramalho Café dos Artistas do Meia, porque eles topavam, acharam a ideia muito interessante. Afinal, onde eu morei nasceu, foram criados ali Leni Andrade, Raul de Barros, Guarabira, né? Uma penca de o próprio Luiz Alves, que era meu vizinho de porta e tal. Então o que acontece? Se o músico não ganha R$1.000 por uma apresentação, ele consegue de repente uma tabela dessa, porque ele está tocando com um artista de maior expressão. Mas se ele todo dia ele toca em cada condomínio, ganha R$300, pode não ser a galinha dos ovos de ouro, mas de grão em grão. Então existem maneiras. E o Carrom, por ser um instrumento simples, popular, que dá para conversar, de repente a gente senta, bota o cara para tocar, brinca e tal, daqui a pouco o músico está tocando ali, cria uma interatividade e a gente une pessoas. Então, não só dentro dessas 3 áreas, como em várias outras áreas, nós podemos, inclusive, como é o caso do meu querido Wilson Meirelles, que ele faz um trabalho de psicomotricidade junto com a esposa dele, onde ele usa um duplo bloquinho meu de bongô, de Carrom, que através desse instrumento de 2 toques,
ele vai desenvolvendo a psicomotricidade de crianças que têm esse tipo de deficiência. Quer dizer, olha aí, mais uma outra opção. Então esse é um dos meus trabalhos que eu quero levar à frente. Pô, muito interessante. E você falou uma coisa interessantíssima que eu prestei atenção agora, e isso veio lá na minha área, lá em Vila Isabel. Você falou sobre as crianças pegar um pedacinho de madeira, juntar 2, 3 pedacinhos e montar um instrumento e não uma arma. O que acontece? Quando acaba o carnaval lá em Vila Isabel, eu vejo um bando de criança que começa a pegar lata e pedacinho de pau na lixeira, e eles montam uma bateria de lata, cara. E aquilo ali, quando dá 6 horas, você escuta o pessoal querendo ver novela, assistir alguma coisa, e vem aquelas crianças caprá, com aquela relata ali. Olha como é que é interessante se você pudesse fazer um trabalho com essas crianças. Certamente, Magarinho. Esse tipo de ideia que a gente até luta muito para colocar, uma dificuldade maior é a questão sempre do patrocínio, né? Porque ninguém faz nada sem dinheiro. Eu não posso nem ter a pretensão de salvar o mundo, né? Mas é que na medida que a gente consiga ter essa consciência, as autoridades percebam isso, nós vamos ver aquilo que a nossa vovó sempre falava, né? Que a mente vazia é morada do diabo, né? Então, na medida em que as mentes estão ocupadas, não há espaço. E a música é extremamente atraente em todos os sentidos, até mesmo no mundo do samba, onde originalmente o foco maior é a percussão não deixa ninguém parado. Se não deixa ninguém parado, os corpos se comunicam. Se os corpos se comunicam, eles se atraem, não necessariamente para o amor, mas para alegria, para brincadeira, né, para socialização. Isso é fundamental. E eu ainda tenho esperança, diante de partir para o outro plano, de realizar isso com a ajuda de vocês. Eu acho que aí tem um ponto que você falou no início, quer dizer, a questão da matemática, a música é matemática. É a matemática no corpo. Você com a percussão, você sente isso, a proporção, a metade, o dobro. Isso. Na realidade, essa contagem sucessiva que a gente faz e que tem essa resistência toda no tempo de escola, eu quero colocar isso debitando até na falta de técnica para atrair o interesse. Sim, né? O conhecimento. Então, o lúdico, se você pega uma coisa 1 em 1, 2, mas por que 1 é 2? Para que eu quero saber isso? Para quando você pega, bota um instrumento e faz assim, pá, pá. Bom, você viu? Pá, pá. Quando você faz pá, é 1, pá, pá, é 2. Aí, o que você faz com 2? Olha aqui, ó, pá, 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 pá. Agora vamos botar com 3, pá, 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 pá. O que isso vai começando a induzir? Que eu posso fazer coisas. Agora, quando eu estou tocando, nem todo momento eu estou tocando, eu fico em silêncio. É uma contagem, vamos dizer, entre aspas, negativa, né? Onde o 1, vamos dizer assim, é o som e o 0 é o silêncio, se é que a gente pode falar assim na linguagem digital, né? E a gente começa a induzir a criança a estabelecer um ritmo e uma ordenação daquilo que ela está captando para formar e informar as pessoas a ideia daquilo que eu quero me comunicar. Olha eu ajudando a matemática, e a matemática começou a ficar engraçada. E eu acho que tem uma coisa que o Mangueirinha falou importante, que tem a ver com o carrom. Você está falando, o carrom não foi criado para ser um instrumento musical. Foi uma adaptação de uma coisa. É um acidente. Na mão. De acidente. Porque instrumento musical, em geral, é uma coisa cara. Exatamente. E passou a ser uma coisa que estava no dia a dia das pessoas. A partir dessa história, que é como a gente conversou assim em off aqui, né, das navegações espanholas, né, os escravos que ficavam nos porões, não podiam expressar suas artes e tudo, eles começaram a cantar e para acompanhar o canto, ficaram em pedaços, em caixotes de madeira. Aí quando chegaram até a costa pacífica lá no Peru, conheceram os indígenas, e aí tudo aquilo começou a tomar uma formatação. Então veja que a partir de uma necessidade, né, você vê como é que isso já existe dentro da própria civilização indígena, no mundo todo. É o tempo todo o homem querendo imitar a natureza. Ele quer conversar com a natureza. É o assovio, quer imitar o vento. A primeira coisa que o homem começou a fazer, escutar depois disso aí o barulhinho da água. Depois ele começou a ver que uma pedra, quando caía na água, fazia um barulho. Pedra com pedra, outra, madeira com madeira. Ele começou a bater nos troncos. Pô, tem um instrumento meu aqui, é um triplo, né, que chama-se o trio de tumbadoras, que fica uma dentro da outra. Eu construo ela de um jeito que você jura que aquilo é um tronco. Porque eu quero que o executante ele fique ligado na floresta. Porque ali que está, isso aí, ritmicamente,
metafisicamente, outros caminhos que o pessoal queira pensar, né? Sim, mas foi uma árvore. Entendeu? Isso veio de lá. Então, ela traz na sua própria característica bioquímica, física, ela traz essa informação. Pega uma música, você pode ser o maior instrumentista do mundo. Tem duas coisas que eu não abro mão, até porque eu ouço muito isso ainda até hoje. É o tal do sideman, que é o cara que toca o baixo ou ele toca percussão. Aí você assim, então tira o contrabaixista e você tira o percussionista. E deixa a música sozinho pra você ver o que vai dar. No mínimo você vai achar xoxo pra caramba. Ô Marco, eu queria que você desse agora um contato pra gente. Quem quiser entrar em contato com você, de inúmeras maneiras, para dizer as coisas. Bom, na maneira básica é visitar no meu ateliê que fica no Engenho Novo. O telefone de contato é DDD 21 3278 0763, repetindo 3278 0763, ou pelo celular comercial 999 25 5555, repetindo 999 25 5555. Se for pelo Facebook, procure por Marco Ramalho, que está segurando um chapéu Panamá, que por sinal é o que eu trouxe hoje aqui, inclinadinho assim para a direita, fazendo um comprimento. Você vai ver a nossa caminhada por ali. Temos também 2 sites. O primeiro chama-se M de Maria R cultural.com.br, que é um verdadeiro portal, em que ali vocês têm vários caminhos, que nós estamos também retrabalhando ele. E tem o nosso e-commerce, que é o MR Cajones, se escreve cajones.com.br, que é onde você acessa para fazer suas compras e tal. E o resto vocês vão ver aí, WhatsApp, Instagram, a gente também coloca aí muita coisa. E tirando esses caminhos aí midiáticos, né? Algumas coisas que também já foram feitas, eu já fui matéria de capa do Globo Zona Norte, em 2 oportunidades, né? Tem algumas outras partes de interesse do público que estão em andamento. Eu não acho muito correto passar isso agora, mas basicamente são os telefones, são os sites. Por uma questão de segurança, eu revelo o endereço, é perto, né? Ali da muvuca da General Belegardes com Barão de Bom Retiro. E as pessoas vão ser muito bem atendidas, é um lugar bem confortável, porque nós fizemos como se fosse uma casa, onde eu passo a maior parte do meu tempo ali. As pessoas podem sentar, praticar um pouco, conhecer um pouco, beber um café, um vinho, água e tal. E junto com isso, fazemos um grande sonho meu, que é desenvolver nesse local, nesse ateliê, um ponto de referência cultural, onde passem a frequentar, e isso de vez em quando acontece, poetas, pensadores, ou seja, formadores de opinião. Porque ali desses encontros, além da gente poder produzir novos artistas, a gente, ao formar opinião dentro desse ambiente, ideias surgem. Então, quando chega num ambiente tal que tem violões, guitarras, tem vários, bateria, os instrumentos, e de repente o pessoal começa a ter ideia, elas começam a fluir. Bom, Marcos, estou muito feliz de ter te conhecido pessoalmente, porque conheço o trabalho através dos instrumentos. Quem me apresentou o seu carrom foi o mestre Robertinho Silva, né? Que foi o cara que a primeira pessoa a me apresentar o instrumento, e de fato eu fiquei fascinado, não conhecia, pois venho de uma comunidade onde que o ritmo do samba é muito forte. Lá os instrumentos que a gente tem é surdo, caixa, pandeiro, cavaquinho. E o carrom, ele chegou e o Robertinho me apresentou o carrom tocando uma congada mineira. Olha que espetáculo. Eu não conhecia o carrom, não conhecia a congada mineira. Isso foi apresentado para mim em conjunto, eu fiquei maravilhado com isso e de antemão já te dou os parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço, Mangueirinha, as suas palavras, e endosso informando também que nós participamos esse ano do Festival de Jazz de Garanhuns. Sim. Com o Marco Lobo, o Eric Faustino, que é o meu endosse lá,
Pericoban tocou lá, João Macaluso acabou se tornando um amiguinho nosso lá, então há um desenvolvimento pelo Nordeste, junto com o Eric, nós também estamos desenvolvendo alguma ponta em Brasília. Eu tenho um apreço muito grande por um músico percussionista de Caxias, que já há 6 anos está radicado na França, em Lyon, que chama-se Zazá Desidério. Eu tenho tudo isso registrado. Ele toca em todos os shows que precisa de carrão, ele usa o meu e palavras dele. De todos os carrões europeus que eu toquei, nenhum deles se equipara ao seu. É uma honra ouvir isso de um Zazá Desidério. Marco, queria agradecer a sua presença, foi muito bom, acho que isso interessa muita gente. E lembrar mais uma vez aqui o contato, eu vou dar um contato aqui. mrcultural.com.br. Quem quiser ir lá, tá em casa. Ali acha o site, tem tudo. Esse já é o site, já é o grande portal. Vai ver filme, vai ver aula, vai ver tudo. Porque eu acho que isso assim, eu fiquei com uma curiosidade muito grande de, tipo assim, ver teu ateliê. Portas abertas, quanto mais for, melhor. Eu acho que é uma coisa muito. Isso pro músico dá muita ideia, né? Eu acho maneirinho tá ali. Nós somos Brasil, né? Vamos pular lá. Então é isso aí, muito obrigado pela presença. Nós vamos escutar agora mais uma música do CD Bené Yaya, de Bernardo Diniz e Yara Ferreira, Meti o Pé.